Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Vocês já devem saber que sou o Karim Feres no comando do nosso humilde, sincero e ainda pequeno podcast que está crescendo organicamente graças a vocês. Aliás, eu vou pedir para você verificar se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então, se estiver inscrito, inscrever-se, porque você ainda não está inscrito, aí você vai lá e clica ali, vai aparecer inscrito. Ou, às vezes, pede para fazer um cadastrinho. Então, você faça-o, por favor, que para nós ajuda muito e para vocês não custa nada. E eu recebendo pessoas maravilhosas, sensacionais, inusitadas, uma diferentíssima da outra. Hoje vou receber um artista nato, cantor, compositor, artista, ator, Vander B, seja bem-vindo ao Tudo é Possível podcast. Karim, prazerzão estar aqui com você, com a sua audiência. Vai ser muito massa ter esse papo com vocês. Tenho certeza, você é um cara muito simpático, a sua luz chega antes de você, não sei se já te falaram isso. Coisa boa ouvir isso, bom demais ouvir Já isso te aí. Falaram isso? Olha... São tantos milhares de fãs. Alguém deve ter falado, eu não me lembro. Mas isso é uma coisa boa de se ouvir demais, viu, Karim? Obrigado. Digo mesmo de ti. É verdadeiro mesmo, é verdadeiro. Obrigado. Muito legal. E eu quero que você me conte, você falou rapidamente, a gente teve aqui alguns minutos, você me falou que você era tímido. Pois é, e agora você estava aí me elogiando e eu já fiquei tímido de novo. Olha que louco, né? Mas você sabe que muito artista é tímido, né? Eu também sou tímido. A gente é tímido e a timidez nunca vai embora, né? A gente aprende a lidar com ela. Mas me conte. Você sabe que esses tempos atrás eu tava fazendo uma live, né? Cantando, performando e tal. E eu falei que... Eu tava falando lá pra galera no chat ali que estava me acompanhando, que eu sou ao mesmo tempo tímido e descarado. Porque a timidez, que é essa coisa da estrutura da pessoa, que a gente vai abandonando quando a gente começa a fazer teatro, quando a gente começa a enfrentar o palco, a gente vai criando mecanismos e formas de lidar com esse trem. Verdade. Só que ela continua lá. Então, a depender do que alguém te fala, volta tudo. Agora, por exemplo, você falou, me elogiou, e eu já falei, olha só, ainda tô aqui tímido. Ainda existe isso daí, né? Então, mas é legal, é muito bacana. Mas e aí, me conte o começo, você era tímido até que idade? Que idade a arte apareceu? Apareceu não, porque também, como a timidez, ela também tá sempre dentro da gente, isso. Né? Mas qual foi a hora que exteriorizou? Desabrocha o negócio, né? Não vamos falar brocha, eu vou achar que é pessoal, minha mulher já tem reclamado. Desabrocha. Bom, entendi agora, entendi. Desabrocha, Karim. Olha, eu comecei a fazer arte bastante cedo, mas eu era mais da escrita, Karim. O meu lance era escrever. E a escrita é um negócio muito solitário, né? Então, você com o seu papel, com as suas coisas. E aí, quando eu estava ali na adolescência, colegial, aquela coisa toda, eu via a moçada mais desenvolta tocando violão. E eu falava assim, mas que coisa mágica é isso, esse pessoal aí curtindo as ideias que estão sendo ditas, né? Eu fui adolescente anos 90 e tal, então aquelas letras do Renato Russo, aquelas poesias dele e textos longos, a molecada cantando umas músicas de 9 minutos e o pessoal gostando daquilo, eu falei... Faroeste Caboclo, já sei que é Faroeste Caboclo. 9 minutos de música, eu falava assim, gente, a música tem uma magia em cima da palavra que eu quero ter. Quero entrar nessa. Quero entrar nessa, porque se eu ficar escrevendo aqui... O contrário. Vai ser só para mim. É verdade. E eu não queria que fosse só para mim. Eu queria ter essa coisa que nos faz artista, né? Que público, né? Chegar nas pessoas, né? Levar nossas ideias para fora. E aí foi nesse rolê que eu comecei a fazer música. Só que aí, como é que vai fazer música? Como é que você vai encarar um público, por menor que seja... Se você se sente tímido, se você... Não, mas pera. Vamos dar um break aí. Vamos lá. Você falou, comecei a fazer música. Isso. Você começou a tocar ou compor ou as duas coisas? Compor. O meu barato sempre foi compor. Karim. Eu nunca fui aquele cara que, quero tocar as músicas de não sei quem. Não foi essa o meu... Por esse motivo mesmo. Como eu escrevia, quando eu via a galera tocando...
eu entendi que aquilo ali era uma forma de eu expressar as coisas que eu sentia. Que legal. Sabe, eu comecei na música não como fã de música, mas como assim, acho que uma marotagem minha, né? De tipo, olha, isso daqui é um jeito de eu jogar essas ideias para fora. Expressar e expressar para mais gente. E para mais gente, numa forma que já existe. Ó, essa comunhão aqui já existe, ó, a galera já tá fazendo um som e já tá dando uma ideia. Aí agora você vai dar a sua. Agora eu vou dar a minha. Legal. Foi aí, por aí. E aí? Mas e aí, você toca alguma coisa? Eu toco violão, toco guitarra, toco um pouquinho de cada instrumento. Mas já tocava ali. Nessa época? Nessa época ainda não tocava nada. Então você começou a escrever, compor. Comecei... Não, mas aí eu lembro do dia, Karim, que eu fui fazer a primeira aula de violão. Foi uma coisa assim... A aula estava marcada assim para 19 horas, era numa comunidade lá na minha cidade, eu sou do interior, de Barra Bonita, no interior de São Paulo. Perto de Avaré. Pertinho de Avaré, já cantei lá. Tem uma represa, né? Barra Bonita. Barra Bonita é muito bonito e Avaré também tem. Avaré também tem uma gigante. Bonito também. 2 cidades que eu amo de paixão. E aí, legal, tive muita história bacana em Avaré. Ó, a sua história tá tão legal que até a Siri tá achando interessante. Mas ela não entendeu direito. Alô, Siri. Alô, Siri. Sou eu, Vander B. Sou eu. Tudo bem? Você lembra de mim? Então, e onde estava mesmo? Tá, em Barra Bonita, Avaré. Você tava lá, se você é de Barra Bonita, começou a primeira aula de violão. Aula de violão, é isso. Você vê que eu sou louco, mas eu sou meio cartesiano, Você né? tá por dentro. Eu consigo voltar. Tinha uma paróquia lá que tinha um professor de violão. Paróquia da igreja ali, né? E que Aí eu tô achando que você vai contar uma piada. Meu pai falava assim, isso aqui você não vai tocar isso aqui nem aqui nem na paróquia. Lembra que tinha essa expressão? É verdade, tem essa expressão. Tinha essa expressão antigamente, não sei verdade, se... Nunca mais ouvi. Meu pai falava isso há 50 anos atrás. É verdade. Não, mas não ia soltar nem essa aqui, piada. Nem na paróquia. Mas aí, era 19 horas que eu sabia que a molecada tava indo lá aprender violão. Na paróquia mesmo. Paróquia. E lá, Barra Bonita é tudo pertinho porque é uma cidade pequena. E por que na paróquia? Porque era um lugar ou porque o cara era o coroinha, era alguém? Não, eu acho que a paróquia, ele tinha um espaço lá que tinha atividades culturais gratuitas e tal, né? Pra molecada. Legal, né? Isso acho que não aconteceu depois, mas nessa época tinha, né? Nós estamos falando dos anos 90. E aí eu sabia que uns amigos estavam indo, frequentando esse espaço, mas eu não tinha violão, não tinha nada disso. Mas quando chegou assim 18h30 por aí, eu falei assim, cara, eu vou lá ver qual é que é desse violão aí. Eu vou lá ver qual é essa brincadeira, né? E aí, cara, de carreira, eu vou fazer 23 anos agora, mas disso daqui que eu tô falando, desse dia que eu fui pro violão, é mais que isso. Então, sei lá, cara, desde 96 esse foi o dia que eu fui aí para o violão. Então aí deu certo a tal da paróquia. Não, mas eu quero, peraí, eu quero detalhes. Quero detalhes, aquela coisa da primeira vez, eu quero detalhes. Não, você foi lá e aí você se apaixonou? Você falou, eu quero tocar. Cara, eu fiquei louco naquele negócio. Fiquei. E olha que assim, eu não sou, até hoje eu não me considero um instrumentista, sabe? Não é assim, nossa, que super afinidade que eu tenho, que eu saio tocando. Não. Mas, cara, o tipo de movimentação que a arte dá, que o teatro dá, que a música dá, e as pessoas unidas ali, né? Aquilo foi assim tão bonito na minha vida, assim, que eu achei aquilo assim muito legal, sabe? E aí eu não parei mais, eu não continuei fazendo aula nesse espaço, aí eu fui procurar outros professores. Mas você começou lá? Comecei ali. Começou ali? As primeiras aulas? Tudo ali. Aí depois você foi para outros eu fui procurar professores, outros professores. Depois de um nível lá, porque ali devia ser um nível básico. Ali era uma apresentação ao negócio, né? Mas que é tão importante ter, né? Tão importante ter isso, né, gente? Lugares que apresentam a gente para as possibilidades. A arte, na verdade, é apresentar um novo mundo para o mundo.
né? O nosso jogo aqui, no teatro, na música, é apresentar novas possibilidades de regar o sentimento, a emoção, o humor, a inteligência, aguçar a pessoa tudo a ver isso, outras tudo coisas. Tudo isso eu tenho de monte. De monte, claro. Claro. Alguém... Mas isso não tenha dúvidas. Não tenha dúvida, caríssimo. Me diga uma coisa, quando você foi nessa primeira, você já escrevia? Já escrevi. Então, e aí você já teve o pensamento de que, pô, essa que você tinha falado, a música pode ser um instrumento para eu dar vazão mais ainda nessas minhas escritas? Era isso. Foi para isso que eu queria. Foi para isso. Foi para isso. Foi premeditado. Que legal, premeditado. Caramba, que legal, né? Sabe por quê, Karim? Porque eu via, assim, a gente estava numa aula de literatura, aí a professora super... na boa fé, apresentava um texto, sei lá. Eu tive uma professora que era muito dedicada, ela trazia, sei lá, Camões, uma coisa que é do cacete, muito boa. Os Lusíadas. Os Lusíadas. Aí, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Aquilo que a gente estava falando do profundo conhecimento. E por perigos e guerras. O cara vai declamar, fica 4 horas aqui no podcast, 4 horas declamando sozinho e o convidado dormindo. Então, e a professora dedicada, trazia esse tipo Camões. De conteúdo pra gente, e eu acho isso daí incrível. E esse desejo da professora também louvável demais, né? Só que imagina, para os adolescentes, isso aí é... maçante. É maçante. E aí eu falava assim, mas por que isso aqui é maçante? E aquele outro ali, que é também um monte de palavras, não é maçante. Então, isso, que lógico, legal. eu tô falando aqui de uma cabeça de um adolescente, não, né? Não, mas a resposta é porque fala mais, né? Hoje eu não pensaria isso. Hoje eu não acho nada maçante uma leitura. Porque hoje tudo comunica com você, mas quando a gente é adolescente, poucas coisas. Poucas coisas não. Comunica o que a gente... a gente acha, sei lá. O que tá ali rolando no espírito do tempo não, também. Mas, às vezes nem isso, porque às vezes eu fui um cara meio fora, enfim. Pra mim comunicavam coisas X, pra você ver que eu sei o começo dos Lusíadas, né? O nível de perturbação. Eu achei mas demais algumas isso. Coisas não comunicam. Então, e aí quando a gente fica mais velho, mais coisas comunicam, né? Exatamente. A gente abre mais. Exatamente. Mas e aí? Então você fez esse questionamento. Eu fiz esse olhar ali para o que estava acontecendo no meu círculo de amigos e na escola, e eu falei, nesse trem desse violão aqui tem um caminho para eu mostrar essas coisas que eu escrevo, que eu não conseguia mostrar. Você não tinha espaço, né? Mas como é que eu vou mostrar? Imagina eu chegar assim... Olha, você quer ver o que eu escrevi? Tudo bem, eu escrevi isso aqui. Cara, chato. Verdade. Agora, se eu chegar com o violão e falar assim, cara, tô fazendo um som aqui, panza e tal, já não tem outra. Já não tem outra malemolência, cara. Então, isso foi tudo na mesma época. A paróquia tudo então isso você estava lá na escola, isso foi rolou esse pensamento, a paróquia, você falou, então é esse o caminho. É esse o caminho. E aí? Aí você foi ter, depois da paróquia, outros professores. Só que aí é isso. Quando eu comecei a fazer essas músicas, o que eu entendi é que, assim, para a hora de chegar no palco, tá lá o palco, vamos fazer. Ou eu, no caso, comecei a fazer performances na rua, né, Karim? Lá na sua cidade? Lá na minha cidade, lá em Barra Bonita. E alguém já fazia isso? Ninguém fazia isso. Caramba. Né? E a timidez... E aí a gente começa a inventar essas loucuras. Que legal. Só que aí, veja, para a pessoa sair do seu casulo ali, uma cidade que não tem tradição de performance, um artista iniciante, só que com o desejo de se comunicar com as pessoas, na hora que você vai inventar um trem desse, eu não conseguiria ir de cara limpa, você entendeu? De cara limpa que eu digo sim. Sabe? Por uma roupa e lá. Aquele mesmo menino que estava ali na escola, para ele enfrentar esse outro desafio aqui, eu tive que me haver com uma invenção, né? Com uma invenção. Para nossa audiência que não sabe, o Karim me mandou umas perguntas para me conhecer um pouco, né? E
E lá nessas perguntas, o Karim tinha me perguntado assim, existe alguma cena da sua vida que é cinematográfica? E eu acho que se eu fosse fazer um filme da minha vida, Karim, ia começar com essa cena aqui, ó. Então nós estamos na cidade de Barra Bonita e é uma época de Natal. Dezembrão, Rua do Comércio. Tá tocando aquela música da Simone. Não é isso? Não é assim? É verdade. Até hoje é assim, imagina, no começo dos anos 2000 e tal. Então tá rolando essa música da Simone e tal. E tem uma molecada ali, ó, montando um som. Tá ligando uma caixa, o outro tá montando a bateria, parafusando lá, prendendo o prato da bateria, arrumando, o outro tá afinando o contrabaixo. E tem um outro menino, eu, que tá olhando ali para aquela situação e à vista, do lado de lá da rua, as lojas pernambucanas. Nas lojas pernambucanas, Karim, tinha uns manequins enrolados numas cangas, porque era a época de verãozão, né? Sim. O pessoal vai viajar. Preparando para o verão, ó, preparando o comércio para o verão. Eu olhei para aquelas cangas ali e falei assim, eu vou inventar um figurino. Aí eu vou lá nessa loja, pego uns panos que não tem nada a ver um com o outro e crio um tipo de um sarong, um tipo de um parangolé, amarrando aquilo nas pernas. Ficou uma coisa meio secos e molhados, uma coisa... E com aquilo eu faço a minha estreia na rua. Mas no mesmo dia, assim, você foi, comprou, se arrumou e começou? Foi, cara. Caraca! E, assim, isso foi tão maluco, que, assim, eu nem informei nem meus colegas de banda. Mas que era essa banda que estava... Essa banda que estava ali. Preparando. Eles estavam se preparando ali e eu tava... então, já era a sua banda. Era a minha banda ali. Ah, tá bom. Então você já ia fazer com eles. É. Aí você viu lá e falou, eu vou arrumar um figurino maluco. E aí você trocou onde, esse figurino maluco? Aí, cara, tinha uma loja de instrumento musical que a gente tava puxando as energias de lá. Aí... Você perguntou pro cara, posso... Aí eu falei, posso entrar ali, me trocar e tal... Não é? No banheiro de vocês? O cara falou, claro. Vai lá. Você é o famoso... Claro, o senhor manda aqui. E aí? Pra você ver, né, demais, cara? Demais. A loucura. Mas demais, né? A arte exige isso da gente, né? Cara, essa loucura, que é a loucura do desejo, isso é tão importante, sabe? A gente, às vezes, dá a vazão para um chamado. Sabe, porque isso aí foi um chamado. Eu olhei ali, falei assim, cara, eu não vou conseguir encarar essa galera. É na rua, cara, tava todo mundo lá. A cidade inteira desce ali pro comércio. Quem não vai comprar, desce pra paquerar, pra brincar, pra passear com a família, pra tomar um sorvete. Tá a cidade inteira ali, cara. E aí eu vou, nunca cantei, vou cantar. Como é que é isso? Então, Você nunca tinha cantado em público? Não. Foi a primeira vez? Não. E você pôs alguma coisa no rosto também? No rosto não tinha como, né? Não, cara, eu amarrei também uma coisa na cabeça. Dá uma disfarçada aí. Eu amarrei um negócio na cabeça, pano na cabeça. Tem foto disso. Você lembra que dia, mês e ano foi isso? Lembro. Qual foi? Isso é o dia 20 de dezembro de 2001. 20 de dezembro de 2001. É o dia que eu comemoro até hoje o aniversário da minha carreira. Que legal. Agora, no final do ano, dia 20 de dezembro de 2024. Caramba, 23 anos de carreira. Caramba, que legal. E essa banda sua, alguém seguiu também? A banda seguiu? Cara, alguém deles? Só você? Algumas pessoas que estavam comigo nesse dia aí, que a banda não existia ainda, né? A gente estava se arriscando era a ali. estreia da banda também. Algumas pessoas tocaram comigo por longos anos, sabe? Mas depois cada um foi tomando seu caminho. Tem ainda gente que escreve, tem gente que ainda toca, mas não profissionalmente, né? Só que eu acho que quem continuou mesmo como no ofício da arte foi eu mesmo. Que legal, que bacana. Pô, você não trouxe o violão? Não trouxe. Devia ter trazido. Mas eu sou tímido.
Boa. Eu ia ter que pegar onde eu ia arrumar uns parangolé, onde eu ia arrumar uns panos. Só se tivesse casa pernambucana aqui perto, né? Não tem. Me diga, mas tem Casas Bahia, que é então, antes, mais embaixo. Deixa eu te perguntar. Você é novo ainda, cenas marcantes da sua vida, apesar de ser novo, a gente, né, na carreira de artista, eu queria que você falasse um pouco de momentos marcantes. Vamos lá. Tem uma cena marcante. Eu gostei muito da ideia desse podcast já a partir do nome, assim, né? Porque esse nome aqui diz respeito às transformações, né? Então, vindo para cá, eu fiquei também rememorando momentos de mudança, momentos de coisa. E eu lembrei, Karim, de uma história, uma conversa que eu tive com o meu pai. O meu pai estava muito doente, passou por um momento de muita dificuldade, eu e minha mãe cuidando do meu pai, e meu pai internado, UTI, e os médicos lá da cidade já tinham dado meu pai como um caso irreversível. E a gente indo lá, cara, no hospital, não sei, da nossa audiência, certamente alguém já viveu isso, a UTI tem uma dinâmica muito assim... Você tem 2 horários no dia. 2 horários no dia, 15 minutinhos, você tem que dividir aquilo com todo mundo que quer ver a pode pessoa. Entrar um de cada vez. Um de cada vez, você entra, vê se a pessoa está bem, se a pessoa está lúcida, faz um acolhimento e já sai. Uma situação muito difícil. Bom, meu pai nessa situação, vou lá eu visitar meu pai. Aí eu entro lá visitar meu pai e meu pai estava super lúcido. Ele tinha passado por muitos dias desacordado, que a gente ia lá e não conseguia. Ou quando ele falava, estava com a consciência abalada por medicação e tal. Mas nesse dia, o cara estava super lúcido, Karim. E aí, esse cara, que é meu pai, ele fala assim, eu tenho que combinar uma coisa com você. Falei, combinar? Vamos combinar então. Aí ele fala assim, olha, eu tô sabendo que você tem uma apresentação amanhã e eu tinha um show marcado. Era aniversário da cidade, 19 de março de 2005. Ó, nós estamos bem de data. Aniversário da cidade. Eu tinha sido contratado para fazer um show lá, né? A minha carreira já tinha andado um pouco, já era bastante conhecido na cidade. Eu ia fazer o show de aniversário da cidade. Praça, que eu adoro fazer. E a gente estava marcado lá. E meu pai estava sabendo disso, né? É um cara que sempre foi muito atento às coisas que eu fazia, né? Tava sempre me ajudando a carregar as coisas. É aquele cara, era um cara muito presente. E aí, meu pai falou, a gente precisa combinar uma coisa. Eu vou fazer de tudo para estar lá amanhã te assistindo. Eu pedi aqui pros médicos e tal. Que bonitinho. Figura, né? Figuraça. Meu pai era uma figuraça. Mas eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que, assim, independente de você estar triste, eu sei que você está triste, eu estou aqui doente e tal, mas se eu não conseguir ir, enfim, independente do que acontecer aqui, você tem que fazer um combinado comigo. Independente do que acontecer aqui, você vai lá e regaça. Eu falei, vai lá e regaça. Vai lá e regaça demais nessa frase, né? Não é bom? Vai lá e regaça. Demais. É porque... Olha, tô arrepiado, velho. Não é bonito isso? Essa porque história. Realmente eu já criei essa imagem, né? Ele na cama, eu não vivi isso com você, mas ele na cama, você lá do lado dele, e ele vai lá e regaça. Vai lá e regaça. Porque ele sabia que o meu show era um show provocativo, que o meu show era um show... Esse show, né? Marcado, esse show que começa com um menino se requebrando de canga. Você continuou com a canga o tempo inteiro? Virou? Não, passou a ser outros adereços, sim, né? Mas esse lance performático veio até hoje. Isso aí é uma marca do meu trabalho. Que legal. Até hoje, né? Uma marca de ousadia, de liberdade, de provocação. E aí meu pai falou assim, olha... Independente do que acontecer, você tem que ser você. A galera vai estar lá para te ver, para te conhecer. Quem gosta de você vai estar lá para te curtir, se divertir. Então, independente do que acontecer, você vai lá e regaça. Aí, Karim, o que acontece? Eu guardo essa informação e vou para casa.
Essa frase, vai lá e regaça, foi a última frase que eu ouvi do meu pai. Nessa noite, na noite do dia 18 para o dia 19, o meu pai vem a falecer. A gente recebe o telefonema na madrugada, vem os parentes de São Paulo, vão para Barra Bonita, os parentes de Minas, todo mundo chega lá. E eu tenho a missão. No dia seguinte, de fazer o show. De ir lá e regaçar. De ir lá. Mas que bonito isso, né? Mas é legal, não é? É uma mistura, né? Eu imagino que você também tenha sentido uma mistura de sensações, Cara, né? uma mistura de sensação, mas que me trouxe, assim... Por que eu estou dizendo que isso é muito marcante? É marcante em si, porque é uma história muito bonita. Mas é também uma história que tem tudo a ver com o nosso ofício, Karim, do artista. Sabe, sempre que eu vou para o palco, de certa forma, até hoje, eu sei que eu posso estar passando por qualquer vicissitude na vida, qualquer dificuldade na vida. Tantas coisas atravessam o nosso dia a dia, não é isso? Só que na hora que a gente entra no palco, o nosso compromisso... É com o público, é com a arte. Com aquela galera que está ali, que foi te ver, que se deslocou. Aqui no caso de São Paulo, uma pessoa vai te ver, cara, ela pega busão, ela pega trânsito... enfim, pega chuva, pega sol, pega tudo. Às vezes os locais não são tão acessíveis. A pessoa foi lá e gastou 1 hora do seu dia para ver um artista dizer o que ele tem para dizer. Isso aí, para mim, é um negócio muito importante. Isso não é qualquer coisa. Verdade, tem que ter respeito. Né? Então, o meu pai, ele me inseriu com essa frase, ele me ensinou esse compromisso, que talvez eu não tivesse atento a isso, sabe? É lógico que eu sempre valorizei o público, eu tenho essa coisa... É lógico que eu acho aquilo ali lindo, mas talvez eu não tivesse entendido que, assim, aquilo ali é mais importante do que a sua vida íntima e pessoal. Aquele momento ali. Depois você volta. Tá com problema? Depois você volta a pensar nos seus boletos, na... discussão que você teve com aquele amigo, qualquer coisa, depois você volta. Mas aquele 1 hora, 40 minutos, 1h30 que você tá ali, vai lá e regaça. Demais, hein? Demais isso, né? É muito legal. Além do momento, como você falou, né? Um momento marcante, porque além da situação, mas ele ainda te ensinou tem um aprendizado fodido que o cara deixa na última palavra, meu. Que muitos artistas, acho que demoram anos para aprender isso. Ou dar porrada. Isso. Né? Como é que você ia aprender isso? Ter um diretor cuzão falando, não é? Às vezes, né? Um patrocinador te chamar na chincha. Eu tive essa didática carinhosa e afetiva e também essa história... Essa história eu gosto tanto dela que eu acabei incluindo ela numa peça recente. Isso, né? Que eu ia perguntar. Você escreve dramaturgia e incluiu essa numa peça sua. Mas sabe por quê, Karim? Quando a gente estava na pandemia, a gente estava vivendo um momento ali de luto constante. Verdade. Né? Às vezes uma pessoa mais próxima, às vezes uma pessoa mais distante, às vezes o amigo de um amigo. Mas a gente viveu um momento ali de muitos lutos. E eu fiz uma peça digital que eu fiquei em cartaz durante toda a pandemia, que é O Inferno é um Espelho. E eu fiquei em cartaz, cara, quase 2 anos, né? Virtual? Virtual. Só virtual? Só virtual. E as pessoas pagavam? Isso, pagavam. Que legal. Né? Ingresso, fazia lá pelo Zoom. Que legal. Vendia o ingresso, o pessoal ia, entrava, eu recebia o pessoal no Zoom, oi, tudo bem? Papapá. Aí, em um momento, eu desligava a luz do quarto, ligava a luz do espetáculo e fazia o espetáculo. Musical? Não, esse espetáculo ele era um teatro mais clássico. Tinha alguns momentos que eu cantava, mas é um monólogo, né? O Inferno é um Espelho é um monólogo com muito texto, por sinal, assim, sabe? Só que durante essa história não fazia parte da peça. Mas à medida em que a gente foi abrindo as sessões, eu fui fazendo as sessões e fui perdendo pessoas que eu conhecia, colegas de profissão, e eu fui vendo que, sabe assim, não vai ter como escapar jamais do tema da morte enquanto a gente estiver vivendo isso daqui.
Então, em certo momento, eu estava falando o texto da peça, Karine. Tô ali dando texto, as questões da peça. Era uma peça com muitas questões psicológicas. Em um dado momento, eu interrompi a peça e contava essa história do jeito que eu contei aqui para ti, mais ou menos, né? E aí eu falava assim, o que está acontecendo aqui é essa peça, ó. Um sentimento de dor, um sentimento de luta, mas ainda assim, vou lá e regaça. E eu continuava a peça, sabe? Porque também ali não tinha uma força assim para fazer o teatro, mas tinha que fazer porque é o meu trabalho e porque o teatro é a possibilidade que temos de nos ver e nos rever na cena. Então, aquilo não podia ser parado por conta da tragédia que estávamos vivendo, né? E aí a gente continua, a gente vai lá e regaça. E ao mesmo tempo você está dando um conforto para as pessoas que perderam, né? Todo mundo perdeu. Claro. Perdeu pessoas, né? Parentes, conhecidos, vizinhos, e você tá, né? Vai lá e continua, vai lá e regaça. Isso, foi uma chance que eu tive de repassar também aquele momento em Exato. que uma dor profunda de perda me acometeu. Então, essa cena acabou sendo, cara, essa cena assim, ela começou assim, as primeiras vezes que a gente apresentou a peça, né, que eu apresentei esse solo, não tinha essa cena, ela entrou e aí ela acabou virando a cena principal da peça. Porque assim, quando acabava a peça e eu voltava à luz do quarto e vinha ficar conversando com as pessoas ali, né, que eu mantive o clima do teatro, que assim, eu não fazia assim, acabou a peça, fechou o Zoom, não, eu volto, conversava, ouvia, às vezes ficava mais tempo ouvindo as pessoas, chegou a ter sessão que a gente ficou 1 hora e meia conversando com as pessoas. Que legal. E essa cena, cara, essa cena sempre mexeu demais com as pessoas. Não teve uma vez que a gente abriu ali depois para a conversa que alguém não falasse dessa história. Porque é uma história mesmo, uma história daquelas, né? Que legal, que bacana, hein? Wander, eu queria saber coisas que você achava impossíveis, se é que você achava coisas impossíveis, mas que hoje você atingiu, você se vê fazendo. Vamos lá. Eu sou muito do time do Tudo é Possível. Ótimo. Né? Eu sou muito do time do Tudo é Possível. Mas veja, eu vou fazer um caminho aqui. Se a gente há 200 anos atrás, Karim, uma pessoa falasse para outra, eu vou me comunicar com outra lá no Japão e eu vou ver ela. Na hora. Todo mundo ia achar, isso daí é loucura interna, é impossível e tal, né? Só que alguém foi lá, perseverou, estudou os meios possíveis e hoje essa coisa existe, né? Alguém não, né? A verdade, a soma de muita gente interessada nesse tema tornou isso viável e até banal. Exato. Depois de 200 anos. E eu passei por uma coisa assim. Como eu tenho essa voz grave, baritonal, essa coisa, né? Eu falo muito no grave, cantava também muito no grave. Eu achava que cantar as notas agudas era uma impossibilidade física para mim. Eu achava que era uma limitação física, uma impossibilidade física. E aí, mas eu também perseverei na busca. Será que é isso mesmo? Uma pessoa fala que é, mas a outra também vai falar? Vamos ouvir outras pessoas? E eu fui buscando outros professores, outros métodos. E aí eu descobri que não é que eu não posso fazer o agudo. Eu posso fazer o agudo, mas eu vou ter que ter um outro preparo e eu vou ter que fazer esses agudos com outros ajustes. Então, em direção do impossível, o que eu penso é que, né, tendo em vista um exemplo do mundo e um exemplo da minha vida, é que o conhecimento mais a perseverança são os antídotos contra esse veneno do impossível, né? Olha que legal. Então,
Tendo conhecimento e perseverança, tudo se tornará possível. Tudo né? se torna possível. Tem que buscar. Você tem que buscar. Às vezes vai levar um outro tempo, mas... E às vezes não é tão interessante para você, né? Pra gente fazer determinada coisa. Por exemplo, tem uma voz mais grave, um barítono de ópera, cantar... Não, isso tem que ter a ver com o Sim, desejo tudo, da né? pessoa. Com tudo. Claro, né? Mas se ela sente assim, poxa, mas eu não consigo, não, aí vamos lá, vamos ver por que não, e né, o que é possível fazer. E aí a gente descobre, cara, que existem técnicas incríveis. Alguns barítonos têm mais agudos que os tenores, você acredita nisso, cara? Sério? Tem, cara. Eu não sou um profissional de análise da voz e tal, mas, olha, eu já vi isso acontecendo, e já vi muitos professores também falando disso, de barítonos que conseguem alcançar mais agudos que os tenores. Por falar em professor, eu perguntei para você a melhor coisa que já aconteceu com você. Foi. E você citou um mestre. Foi. Eu quero que você me conte essa história. Vamos lá. A melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém, Karim, é ela encontrar o seu barato. Ela encontrar a sua coisa, o seu rolê na vida. Não é isso? Porque às vezes a gente está passando pela vida, a gente vai sendo atropelado pela vida e a gente não... E às vezes passa reto, tem umas oportunidades que você nem vê, né? Nem enxerga. Então, nessa época aí que eu estava nesse começo aí, né, que a gente contou aqui... Na paróquia. A paróquia, o violão, tal... As pessoas falavam assim, não, Wander, você tem que conhecer o Glaucio. Aí todo lugar que eu tava com o violão, não, Wander, você tem que conhecer o Glaucio, vai lá conhecer o Glaucio. O Glaucio, para nossa audiência, ele é né, um professor pianista clássico lá na minha cidade. E esse cara, ele fez... festivais de piano internacional lá na cidade, sempre foi um cara muito ousado também. Agitador cultural pesado lá na cidade, né? Isso nós estamos falando de uma cidade de 30 mil habitantes. Então é lógico que as pessoas me viam ali com essa ideia, esse moleque, esse violão, essas músicas doidas dele, tem que conhecer o Glaucio. E isso foi me enchendo o saco. Aí eu falei, um dia eu vou lá bater na casa desse Glaucio. E aí Achei que era bater no Glaucio. Né? Não quero mais, eu vou bater no Glaucio, arrebentar a cara dele. Jamais. Fui lá, bati na porta do Glaucio. Aí o Glaucio, vendo aquele moleque espivitado ali, vamos entrar, o Glaucio muito educado, um cara de formação erudita. Ele começa a me perguntar, né? Aí eu falei assim, todo mundo fala que eu tenho que conhecer o Glaucio. E aí eu vim aqui, eu quero ter aula com você aí de canto, de percepção musical, de piano, eu quero ter aula com você. Aí o Glaucio foi gentilmente me conduzindo, conversando, se interessando, um cara muito diferente, me perguntando, mas qual é a tua e tal, não sei o quê. E aí... eu fui mostrando para ele, olha, eu gosto disso aqui, eu gosto de teatro, eu gosto de música, eu gosto de performance. Aí ele falou assim para mim, tá bom, então, quinta-feira, 2h, tá marcado, a gente vai ter aula aqui de percepção musical, tá combinado. Mas eu quero te fazer um outro convite. Vem cá. Aí ele me levou para uma outra sala lá, a gente estava na sala de recepção ali da escola dele, que era junto na casa dele. E ele me levou lá para dentro de um quarto. Aí, cara, era uma sala mais ou menos desse tamanho aqui. E tinha um paredão cheio de livro. Aí tinha um outro paredão cheio de VHS, filme. Aí, cara, esse cara... Olha o que é um mestre. O mestre... Eu fui lá, cara, buscar uma aula de ritmo, uma aula de musicalização, de harmonia... que é ruim, não, é importantíssimo, mas eu fui buscar uma coisa. Só que o bom mestre é aquele que não dá o que você está pedindo, dá o que você está precisando. Mas quem que... Precisa ser um excelente mestre para ter essa sacada, ou mestre. Aí esse cara, o que ele falou para mim, Karim? Ele falou assim, você quer ser artista, não é isso? Então, um artista... A aula de percepção está marcada, mas um artista precisa conhecer isso tudo aqui,
todos esses livros aqui, todos esses filmes aqui, você precisa conhecer isso daqui. É isso que vai te tornar um artista. Que legal. E aí, carinho, e aí que esse cara, existe assim a minha vida até esse cara, até esse dia, e existe até depois desse dia, porque ele chega e fala assim, ó, quinta-feira às 2 é a sua aula, mas de segunda a sexta, das 9 até às 9, eu estou dando aula aqui para todo mundo da cidade. Você vem aqui, o tempo que você precisar, o tempo que você quiser. Você fica aqui dentro dessa sala, o videocassete está ali, os livros estão aqui. Que demais. E você se fica à diverte. vontade. Pega livro, pega vídeo, faz o que você quiser. Faz o que assiste, você quiser. leia. E aí, cara, e aí que não existe coisa mais bonita Que demais. e transformadora. Você começou a ir lá todo dia. Todo dia, sabe? Se bobear, vou lá ainda. Que demais, demais, hein? Porque essa percepção, eu era um cara, carinho, que não tinha nem videocassete em casa. E de repente você tá... Acesso a um monte de... Acesso assim, ao melhor da literatura, do cinema, do teatro, livros de música também. Cara, o poder que isso tem de transformar a vida de uma pessoa é incrível. Demais, demais, demais. O que você diria que é a cena mais engraçada da sua vida? Eu já sei. Quer dizer, eu quero ver, né? Nós estamos próximo aqui, para nossa audiência, nós estamos aqui perto da Rua Augusta, na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo. E a cena bastante engraçada, agora ela é engraçada. Normalmente as cenas mais engraçadas na hora são trágicas. São trágicas. Normalmente. Carinho, imagina, então, a gente fez um percurso da minha carreira. Tem aquele moleque que começa a fazer a performance, começa a tocar o violão, vai lá, Pernambucanas, tem esse mestre. Quando a minha carreira começou a andar bem lá na cidade, lá no interior de São Paulo, comecei a ser conhecido lá em Barra Bonita, eu falei assim, eu preciso tentar a vida lá em São Paulo. Que acho que é uma coisa que tantos e tantos e tantos artistas do Brasil inteiro fazem ainda hoje, né? Esse caminho. Preciso ir lá, porque é lá que tudo acontece. Vou para lá. E aí eu cheguei aqui e nós estamos falando aí, cara, nós estamos falando 2004, quando eu cheguei aqui. E aí eu morava em cima de um bar, por sinal, bastante duvidoso. Eu morava em cima de um bar bastante duvidoso, que tinha atividades que não era tão de bar assim. Enfim, e eu morava ali. E é um tempo que não tinha nem celular, não tinha nada, né? E eu, molecão do interior, eu precisava me inserir na cena cultural de São Paulo, né? Só que era difícil, pouca grana. Aqui sempre foi uma cidade muito cara para você estar presente nos lugares. E aqui em São Paulo, nessa ocasião... Você já estava aqui nessa época, Carim? Eu sou daqui mesmo. Você é daqui? Sou daqui. Ah, então, não, Bom, eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Nessa época, tinha um negócio ali na Praça da República que se chamava Baratofone. Não sei se você vai se lembrar. Era uma lojinha que tinha ali, na frente do metrô, na frente da praça ali, uma lojinha de esquina, que você ia lá, você pegava R$5, você ficava lá 2 horas, 3 horas ligando, né? Era um lugar para você ligar para as pessoas, né? Então, dava 5, 2 horas. Telefonar. Então, não tinha telefone em casa, não tinha celular. Então, eu saía lá desse lugar que eu vivia e ia direto pro Baratofone para tentar vender show meu aqui, fazer contato. Então, eu pegava um telefone ali, via que aqui na Augusta tinha um pub de rock, não sei o quê, pegava o telefone e ia ligar. E eu ficava ali tomando não o dia inteiro, né? Tal, aqui é o Vander, tal, cantor de rock performático, tal, tô chegando na cidade. Cara, olha, mas o tanto de toco que eu tomei nessa época não tá escrito em gibi nenhum. Mas um foi diferente. Então eu liguei, né?
Essa casa existe até hoje, aqui na Augusta. Aí eu liguei pro espaço e falei assim, mesmo o storytelling era o mesmo. Falei assim, olha, sou o Vander, eu tô aqui na cidade, eu vi que vai ter um evento aí na casa de vocês, com várias bandas e tal, e eu quero também tocar aí, né? Aí o cara fala, ô Vander... Ô, Vander, que bom você ter ligado. Pensei em você ontem. O cara falou... Ele não falou pensei em você ontem, mas ele falou... Ele foi muito amigável. Muito amigável. Ele falou, ô Vander, legal, olha, realmente vai ter o evento aqui, nós estamos tentando trazer o Cachorro Grande, vai ter o Objeto Amarelo, que é uma banda também do Sul, acredito. Enfim... Uma galera, e falou assim, se você quiser, a sua banda tá aí? Sua banda tá em São Paulo? Você tá em São Paulo? Falei, tô em São Paulo. Sua banda tá aqui? Eu falei, não, a banda não chegou aqui, mas eles estão lá, estão na agulha. Se você falar que a gente toca, eu ligo para eles e eles vêm. Falou, não, então vem, cara, sexta-feira, vamos fazer sexta? Isso é quarta. Aí, vamos embora, tá bom, beleza, fechou. Vambora, cara. Fechei. Finalmente vou tocar em São Paulo. Aí ligo pros meus amigos na Barra. Vamos lá, galera, vamos fazer o show em São Paulo, Aí a galera vem, cara, com tudo instrumento nas costas, caixa, pedaço de bateria, tudo de ônibus, né? Ônibus de linha da Barra pra cá, aqui tudo de ônibus também. E a gente chega para fazer o show. Na hora que eu chego para fazer o show, o cara falou, mas você não é o Vander? Eu falei assim, olha, desde 29 de agosto de 1982... Eu sou o Vander. Eu me entendo como sendo o Vander. O cara tinha achado que eu era o Vander Wildner, o cantor gaúcho, que super conhecido no meio alternativo, que tem uma carreira brilhante, né, no punk e no rock nacional. Por sinal, se alguém aí, alguém que está assistindo a gente, se algum de vocês, se alguém aí conhece o Vander Wildner, conta essa história para ele e agradeça a ele, porque foi graças a ele que foi graças a ele que eu fechei o meu primeiro show em São Paulo. E aí o cara falou assim, você não é o Vander? Eu falei, eu sou o Vander, cara. E ele achando que eu era o Vander Wildner. E depois que passou esse constrangimento, que eu não fiz não foi uma na coisa... maldade, claro, cara, que não. O cara me tratou bem, eu falei assim, alguém me tratando bem, alguma hora alguém ia me tratar bem, não é possível que eu ia ficar aqui 6 meses só levando o telefone na cara, alguma hora alguém ia me tratar com educação. Eu achei que tinha chegado esse momento, esse dia. E aí ele falou assim, então toca, né? Vai. Tá bom, vai. Já tá aí, a sua banda, toca aí. Tá, chegou todo mundo aí e tal. Mas vai ser a última banda da noite também, né? Tinha 4 bandas. A gente foi tocar, sei lá, 3:30 da manhã. Mas foi um começo, né? E foi legal o show? Foi legal, cara. Foi legal e foi louco, cara. Porque eu tava acostumado a fazer as minhas performances lá no interior. E as performances lá no interior, elas geravam a princípio mais um distanciamento da plateia. Um estranhamento. A galera gostava, porque no estranho também tem prazer. Verdade. No estranho tem, né? Verdade. O estranho mexe com o desejo. Verdade. Mas, quando eu chego aqui, cara, quando eu começo a fazer as performances, eu vejo que a galera começa cada vez mais perto, e os palcos, né, desses espaços alternativos de São Paulo eram palcos muito baixinhos, assim, eram tabladinhos, assim, né? Então, cara, eu lembro que teve uma hora que eu tava cantando só meio assim, tapa-sexo e tal, e uma galera subiu e veio pra cima de mim, me agarrando e tal. Eu falei assim, São Paulo é uma cidade... São Paulo é uma cidade muito diferente. Eu tô fazendo esse show faz 4 anos. Nunca ninguém me agarrou, pô. Nunca ninguém me agarrou. Aí tá essa cena, aí o segurança do lugar
deu uma separada na galera, que virou, né? Todo mundo subiu no palco, começa, né? A galera fica com medo de quebrar, da quebra-quebra, a segurança deu uma tal. A segurança veio na minha orelha e falou assim: striptease é do outro lado da rua, senhor. Ele falou mesmo? Mas você no show? Você tá brincando? Que doideira. Isso é muito louco. Isso é de comédia, então. Essa cena é de comédia total. Né? Cara, depois que ele deu uma separada. Meio chadiço ali, cara, ele chegou na minha orelha e falou assim: striptease é do outro lado da rua, senhor. Você tem que escrever outra peça e incluir essa cena aí que é maravilhosa. Muito boa, muito boa. Vander Wildner, obrigado. Vamos dar um jeito, vamos ver se trazer o Vander aqui depois. Isso, traz meu xará aqui. Pois é. Que livro te marcou positivamente? Você respondeu, eu achei muito legal a sua resposta. Vamos lá, já que a gente entrou na coisa do desejo, né? Pois que a gente está falando aqui. Um livro que me marcou muito fortemente é O Mal-Estar na Civilização, do Freud. Esse livro, né? Esse livro me abre o caminho para a psicanálise, né? Depois que eu leio esse livro, eu passo a ler tudo do Freud, passo a estudar muito a psicanálise e passo a ficar atento aos mistérios, não os mistérios só da vida externa, mas aos mistérios da nossa vida interna, né? Então, ou seja, tem coisas em mim que eu desconheço, tem coisas na minha fala que eu desconheço, tem coisas na minha escuta que eu desconheço. Então, e esse livro, né, o Mal-Estar na Civilização, lá o Freud ele defende uma ideia que a própria civilização ela se funda na repressão de certa parte do seu desejo. Então, para que a gente consiga viver aqui, nesse podcast com certa civilidade, você, Karim, tem que abrir mão de um pedaço do seu desejo. Desde a sua infância, a gente vai botando para baixo do tapete. Para a gente conseguir viver todo mundo de boa. Todo mundo de boa. E isso é um mecanismo natural da civilização. Só que essa coisa que está debaixo do tapete, você acha que ela vai sumir? Não. Ela fica nos movimentando, né? Então ela movimenta as suas escolhas, ela movimenta as tuas indecisões, ela movimenta o teu desejo sexual, ele fica movimentando você ali de forma inconsciente. E aí, qual é o grande lance, assim, né? Isso aqui, com relação ao nosso papo aqui, eu estou divulgando um novo livro meu, né? Que se chama O Espelho do Desejo. E que, para mim, tem muito a ver com essa ideia do Freud. Porque nesse livro, O Espelho do Desejo, o que eu defendo é que o palco, né, por ser esse espaço brincante, esse espaço de liberdade, esse espaço onde a gente extravasa tudo que a gente tem na gente e traz à tona essas questões todas, o palco acaba sendo um lugar onde o desejo se manifesta livremente. E ali, naquela experiência do palco, o desejo do artista se torna material e também o desejo da plateia também vem à tona. Então, coisas que eu desconheço em mim podem ser descobertas pelo público naquele fenômeno. E coisas que o público desconhece nele também podem ali, naquele instante, diante da obra de arte, pode ser, eu estou falando do teatro, mas pode ser ouvindo uma música, pode ser lendo um livro, pode ser vendo um filme, exposição artística. Uma exposição, aquilo que estava encoberto aparece e você tem uma chance de conhecer alguma coisa que era muito profunda de ti, né? Então, esse livro, Mal-Estar na Civilização, eu trago ele aqui porque ele, além de ter mexido muito comigo quando eu li e reli, ele também é uma referência para o meu jeito de pensar a arte, né? O Freud ele escreveu sobre arte, mas não era o foco central da pesquisa dele, né? Mas como isso me ajuda a entender o meu trabalho e a minha relação com as coisas. Genial.
Eu gosto também de pedir para as pessoas indicarem um livro, né, um livro de sucesso, que atinja o sucesso. E você deu uma resposta, você não indicou um livro. E deu uma resposta genial. Obrigado. Eu quero ouvir de você essa resposta, porque eu já li e achei fantástica. Karim, o sucesso meu é diferente do sucesso do Karim, que é diferente do sucesso do Marcelo, Claro. que é diferente do sucesso de cada pessoa. E não é nem, né, a palavra sucesso para cada um uma coisa totalmente diversa. Vai significar uma coisa. Exato. Porém, existe um livro que é fundamental para todos nós. Esse livro é o livro da nossa vida, o livro da nossa experiência. Todo dia a gente acorda e começa a escrever uma página nova ali, não é isso? Né? Então, mais um dia. Acordei, começo a escrever mais uma página desse livro. Só que o que acontece? Às vezes a gente escreve esse livro, mas não lê ele. Então, quando você me fez essa pergunta e falou assim, Wander, pense em alguma coisa, indica uma leitura que indique o sucesso para as pessoas, que facilite as pessoas a alcançar aquilo que elas querem alcançar. O livro principal que a pessoa tem que ler, primeiro, é o livro do seu momento, o livro da sua história, porque aí ela vai se deparar com o que eu estou precisando aqui, o que eu esqueci de mim, o que eu deixei para trás, o que eu preciso escrever na página de amanhã. E aí você vai fazer as leituras paralelas, né? Eu estou aqui falando isso aqui, mas eu não estou indo, né? Aqui eu já dei todas as provas de que ler todos os livros e ver todos os filmes é a melhor coisa possível. É a melhor coisa do mundo. Só que se você não lê o teu momento, essas histórias elas vão ser só ilustrações. Verdade, vão estar muito distantes. Né? Vão estar Agora, fora. se você lê o seu momento e você fala assim, por exemplo, estou vivendo uma dificuldade, estou passando por um luto. Quem foi que escreveu sobre o luto? Aí você vai buscar os autores que estão relacionados. Que estão falando mais com o seu momento. Com esse momento, entendeu? Então, lê o seu momento, qual é a tua dificuldade, qual é o prazer que você está buscando. Isso tudo é fundamental para você não ter uma relação com o livro, uma relação... fria, distante. Gente, o livro não pode ser uma coisa assim, gente... Li esse ano 60 livros. Exato. Cara, se você leu 60 livros e nenhum... disse alguma coisa, nenhum conectou, nenhum... Não serve. E para isso, então, é legal você ler o teu também. Ler o teu, né? Legal demais. Né? O que você acha que você tem de bom, de melhor? O que eu acho que eu tenho de melhor... Karim, eu acho que, assim... Os outros sabem mais da gente do que a gente, né? Então, talvez a gente pudesse ter pessoas mais adequadas a responder isso. Mas... Boa. Né? Vamos trazer uns amigos, então. Tem que ligar para umas pessoas e tal. Mas talvez, assim, uma coisa que eu gosto de mim é o fato de eu não ter me abandonado por aí, sabe? Isso eu acho bacana, porque a vida... vai nos cobrando tantas coisas, tantas urgências, tantas coisas para resolver, e a gente, nesse caminho, a gente às vezes vai se esquecendo, né? Numa esquina, vai deixando um pedaço da gente ali, outro pedaço da gente fica ali, e quando a gente chega num certo momento, a gente nem sabe, não sabe mais, sabe? Você deixou tanto você não sabe o que você está fazendo ali. Né? Então, quando eu olho para a minha carreira, por exemplo, aqui está sendo um momento de revisitar tantas coisas, né? Um momento bonito de revisitar tantas coisas. Quando eu faço essa panorâmica pela minha história, eu falo assim, que bom que eu não abandonei, que eu não me abandonei. Né? Isso acho que a gratidão que eu tenho a mim, nesse projeto aqui que chama Wander, é de não ter me deixado esquecido por aí, sabe? Espero que você nunca se perca, nunca se abandone, como eu também.
Isso aí. Recolher os pedaços, às vezes a gente, como você falou, acontece, tem que buscar ali atrás. Também não tem problema, né? Não tem problema. E que a gente vai marcar uma outra entrevista daqui uns 10, 15 anos para você contar. Vambora. E por falar nisso, eu quero quais Mas não precisa esperar tanto tempo, né? Eu posso voltar antes. Quais as possibilidades do futuro? Todas. As possibilidades estão todas aí, Karim. As boas, as ruins, as maravilhosas. Você me fez, quando eu recebi essa proto-entrevista, essa pré-entrevista, quando eu li essa pergunta, eu pensei num texto que eu trouxe aqui. Esse texto aqui é de um dramaturgo que se chama Strindberg, né? August Strindberg, né? E ele fala assim, ó, na peça O Sonho, que é uma peça, por sinal, bem hermética, difícil, mas tem essa frase aqui que é muito bonita. Ele fala assim, ó: tudo pode acontecer, tudo é possível e provável. Tempo e lugar não existem. Numa base insignificante de realidade, a imaginação gira, modelando novos padrões. Eu acho isso daqui tão bom, cara. Fantástico, né? velho. Porque às vezes a gente vive numas estruturas assim, em que tudo é impossível. E de repente a gente pode começar a desfazer essas estruturas e remodelar e criar outros padrões. Essa é a nossa ideia do podcast, mostrar que tudo é possível e receber as pessoas, né? Porque eu acho que todo mundo tem a sua história. Mas você trouxe... eu sou ator, né? De formação. E Strindberg, a gente estudou mas eu não lembrava dessa... Você vê que essa frase, né? Tudo a ver com o podcast. Tudo a ver, cara. Tudo a ver com o podcast, eu não lembrava. O nosso encontro foi tão rápido, né? Pois é. Que eu falei assim, eu vou fazer um quadrinho e vou trazer para o Karim. Mas não deu tempo, foi muito em cima, né? Mas vamos providenciar isso. Legal demais. Porque essa frase podia estar aqui, né? Em um espaço aqui do Tem que estar, né? Vai ficar bem, vai caber bem, né? Bem cabível. Não é? Wander, adorei. Também, agora muito. A gente está no momento, a gente tem esse momento essa brincadeira aqui, que pode ser uma coisa mais leve, pode não ser, porque a gente tem aqui nesse baleiro umas frases, uns papeizinhos que tem umas frases. Então eu queria que você escolhesse, tem 2 portinhas que tem frases. Escolha uma das portinhas, escolha uma frase, leia a frase para nós e, se possível, cumpra o que sair na primeira frase. Se você não se sentir confortável... Eu vou ler aqui qualquer coisa que eu quiser. A pessoa não está vendo. Não, mas eu sei. Se você inventar uma coisa muito diferente... Desculpar alguém. Mentira, inventou porque não tem. Tô brincando. Mostra aí. Ele acreditou. Ele ficou sem... Eu tô aqui com o papelzinho. Aqui, aqueles debates de político, né? Eu tô aqui. Desculpa. O senhor não pode mostrar esse papel. Vossa Excelência, então, por favor, desculpe-se com alguém. Tem gente para se desculpar? Mas tem, né? É se desculpar com alguém ou desculpar alguém? Fica à vontade. A gente está aqui brincando com a coisa da política. Você sabe que a filósofa, né, a Hannah Arendt... Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela bota o perdão num lugar político. Ela pensa que, assim, se não existe perdão, não dá para existir política, porque a política é da ação e a ação envolve o erro. Então, se você não perdoa, você está indo contra o espírito público, porque você não vai dar uma outra chance daquela pessoa se reaver. Se redimir, fazer diferente, construir um mundo melhor. Então, foi providencial isso aqui. Eu vou falar assim uma coisa para você, Karim. Eu não tenho ninguém para desculpar. Olha... Assim, você legal. Aí que fez alguma sacanagem comigo, tá tudo certo. É verdade, sabe? Eu tô falando do fundo do coração.
é lógico que ninguém passa 42 anos da Exatamente, vida sem nenhuma coisinha. sem ter sacaneado alguém e sem ter sido sacaneado. sacaneado. Então é lógico que eu fui. Mas você aí, ó, que me sacaneou, tá de verdade, tá tudo certo. Pode ficar tudo bem. E politicamente você tem todas as chances de fazer o novo, fazer o diferente e seguir a vida. Legal demais, legal demais. Agora sorte, hein? Dei sorte. Deu sorte? Dei sorte. Não, tem mais leve, tem mais leve. Agora você fica à vontade, tem os bottoms aí. Ah, tem dadinho. Tem dadinho, tem balinha, mas tem o que é bottom. isso? Eu tenho que escolher, eu posso pegar um só? Não, pode pegar quando você quiser de cada. Eu já vou pra você sentir, ó. Dadinho, já vou pegar pra você. Dadinho, mais dadinho pra ter acesso às balinhas. Às vezes a gente tem que tirar o dadinho da frente pra ter acesso à balinha, não é? Aí. Na vida também é assim. Legal. Tem que ter acesso. O bottom do Tudo é Possível. Adesivo também, adesivo. Carinho, deixa eu agradecer você, cara. A gente vai agradecer muito. Eu que te agradeço. A gente vai dar mais um agradecimento com um aperto de mão, que é assim que eu encerro. Mas antes de encerrar... Opa! Você trouxe uma coisa pra mim também. Ah, eu trouxe. Então, eu quero que você me dê! Eu trouxe um negócio, não sei se você gosta, mas eu trouxe. Eu gosto de tudo, sou o cara que eu gosto. Mas isso aqui é bom demais, cara. É bom demais. Eu trouxe um doce de leite pra você. Quem não gosta de doce de leite? Cara, então, é até uma prova de caráter, né? Porque se de repente eu trago e a pessoa fala, mas doce de leite... aí quem não gosta de doce de leite? Sabe por que eu trouxe? Sabe por que eu trouxe isso, Carinho, pra você? Porque eu vendo as entrevistas que eu vi sua, eu senti que existe aqui um clima doce, um clima de ternura. Então eu falei assim, mas o que eu vou levar para esse cara? Vou levar um livro, vou levar... não, vamos pegar alguma coisa que acho que tem a ver com esse espírito aqui. E aí eu tive essa ideia, eu espero que você goste. Legal demais, adorei. Agora, para a gente finalizar, eu quero que você, para a sua câmera, dê um recado aí para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre a vida, as possibilidades. Tá bom. Para quem tem dúvida, tenha dúvidas. As dúvidas, elas não precisam ser suas inimigas. Faça melhor que isso. Faça das suas dúvidas as suas melhores amigas. Só que um bom amigo, um melhor amigo, esse que tem intimidade, ele nunca vai te frear, ele nunca vai te congelar, ele nunca vai te impedir de realizar as coisas. Então, aquelas coisas que você tem para fazer, você conversa com as suas dúvidas, mas depois você vai lá e faz. Demais, adorei, Vander. Acabei de conversar com Vander B., artista bonitense, assim que se fala, bonitense, artista, compositor, vamos falar cronologicamente, né? Compositor, autor, ator, cantor, performático, enfim, um artista paulista e aqui que faz parte do nosso Brasil, que tem um emaranhado, uma nascente de artistas e que eu tive o privilégio, o prazer de bater papo hoje aqui no Tudo é Possível Podcast. Se você gostou dessa entrevista, veja outras tantas. Já entrevistei centenas de pessoas, cada um na sua história, cada um com a sua história de vida, contando aqui praticamente livros falados que a gente tem aqui no Tudo é Possível Podcast. E se você não gostou, não gosta, então fica quieto, não fala nada pra ninguém, não faz desliga isso, o computador. Carinho. Mesmo assim fala. Mesmo assim fala. Gente, né? O hater é uma maravilha, ele trabalha pra você. Você não gostou? Fala pras pessoas que não gostou, fala no podcast. Quem não gosta trabalha mais pra gente, Carinho. É verdade. Mas eu não tenho quem não goste aqui. Todo mundo adora, todo mundo me ama. Todo mundo adora Esse o podcast. É o meu pior defeito. E antes eu era meio convencido, agora eu tô melhor já, não sou tanto convencido. Se você gostou, é isso aí, pessoal. Tem tantos outros vídeos. Também estamos no Spotify, plataforma de áudio, nas redes sociais como Instagram, Facebook. E é isso aí. Obrigado mais uma vez, Ander. Adorei você. Eu também. Continue com essa luz maravilhosa, com esse trabalho. Que a gente se veja há muitos anos aqui nessa vida artística. Isso aí. Pessoal, e agora nos resta, bora ser feliz. E abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima!